Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 14 de janeiro de 2025. E o tema que estudaremos na nossa lição da escola sabatina é, na verdade, uma pergunta. Podemos agradar a Deus? 3 textos vão aparecer aqui como base para o nosso estudo. O primeiro deles é Isaías capítulo 43, verso 4, que diz assim: Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu amo, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Salmo 149, verso 4. O Senhor agrada-se do seu povo, ele coroa de vitória os oprimidos. E Provérbios 15, versos 8 e 9. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. O Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça. Nesses textos você encontra um contraste de posturas. O Senhor Deus se agrada dos justos, bem como das suas orações, da sua conduta, da sua postura, mas ele detesta o caminho dos ímpios, ele detesta a conduta daqueles que estão vivendo em cima de uma outra premissa que não a premissa de relacionamento de mão dupla com o Senhor. Lembra que a gente trabalhou ontem a ideia de que a Bíblia vai trabalhar a noção de que o Senhor Deus busca viver um relacionamento de alegria, de felicidade, um relacionamento onde o Senhor Deus se alegra em nós e nós nos alegramos no Senhor. Agora, nessa perspectiva, a Bíblia vai mencionar que o Senhor Deus ele detesta os caminhos dos ímpios. Como é que a gente pode entender essas duas posturas à luz desse relacionamento de parceria, de mão dupla, que o Senhor Deus espera ter junto conosco? Esse é um dos temas que a gente vai analisar no nosso estudo de hoje, portanto, continua aí que a gente já volta. Existem duas perguntas que vão aparecer no nosso guia de estudos hoje, que servem como base para a nossa discussão. Duas perguntas que tem que fazer com que a gente pare para poder pensar, para tentar responder a pergunta que surge hoje no nosso guia de estudos, que é: podemos agradar a Deus? A primeira questão que nós temos que levar em consideração é: como é que Deus poderia ser agradado? Deus é um ser que é espiritual, é um ser que é perfeito, é um ser que tudo que ele faz é igualmente perfeito como o seu caráter o é. Como é que ele poderia ser agradado por seres como nós, que somos pecadores? Aí vem a segunda pergunta: como seres humanos podem agradá-lo, especialmente diante da nossa pecaminosidade? O apóstolo Paulo ele chegou até a mencionar que miserável homem que sou, diz ele, quem me livrará do corpo dessa morte? Pois o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Como pessoas que, mesmo querendo fazer o que é certo, fazem o que é errado, podem agradar a Deus? Bom, de alguma forma, eu confesso que consegui compreender um pouco disso com o nascimento do meu filho Emanuel. Por causa da síndrome de Down, ele tem deficiência intelectual. A idade mental dele é bem menor do que aquela que é a idade cronológica. Ele tem 14 anos, mas a idade mental dele deve ser ali de uma criança de 7, 8 anos, não mais do que isso. Eu entendo que muitas das coisas que ele acaba fazendo, coisas que às vezes não são aquilo que ele deveria fazer, traz uma tristeza muito grande para ele, porque ele demonstra de forma muito, muito pronta, no coraçãozinho puro dele, que ele tentou fazer uma outra coisa, mas ele não conseguiu. Que ele tentou fazer o que era certo, mas ele não conseguiu. E às vezes, mesmo quando ele vai fazer alguma coisa boa, ele acaba fazendo algumas coisas que não são tão boas assim. Eu vou explicar, eu vou dar um exemplo para você poder entender. Eu cheguei a mencionar isso aqui há alguns anos atrás. Minha esposa e eu estávamos nos mudando de Cotia para São Paulo, numa das transferências que nós tivemos lá em São Paulo. E nós tínhamos uma caixa muito grande cheia de parafusos.
E a minha esposa disse assim, olha, vamos trabalhar para poder separar esses parafusos, as porcas, os pregos, para ficar mais fácil para a gente. Eu confesso a você que não estava muito animado com aquilo, mas de qualquer forma, como era alguma coisa que era importante para ela, nós fomos lá e gastamos um tempão organizando aquilo. Ela precisou entrar para poder resolver algumas questões e nisso meu telefone tocou. Eu fui atender a ligação e virei as costas um pouco. O Emanuel estava por ali nos ajudando. Quando eu retornei, não tinha mais um parafuso no chão. Nós tínhamos espalhado tudo no chão da garagem. E eu perguntei, cadê os parafusos? E ele disse, papai, guardei tudo para você. Ele tinha apanhado todo aquele número de parafusos, porcas, arruelas, pregos, que a gente já estava separando por qualidade, e colocou tudo dentro de uma mesma caixa. Ele olhou e disse, não tá lindo? Tava tudo bem limpinho. Mas o fato é que as horas de trabalho que a gente tinha tido para poder separar tudo, tinham todas ido por água abaixo. Mesmo querendo fazer uma coisa boa, ele fez uma coisa errada. Mas quer que eu diga uma coisa para você? Meu coração se enterneceu diante daquilo. Eu o abracei e disse a ele, filho, muito obrigado pela ajuda, mas da próxima vez, pergunte ao papai se você pode fazer. Mas de qualquer forma, eu o abracei e confesso a você que não consegui ficar triste, não consegui ficar chateado com ele. Por quê? Porque eu percebi que o coraçãozinho dele, puro, apesar das limitações que ele tem, estava buscando me ajudar. Quando eu olho para a Bíblia, eu percebo que é algo mais ou menos assim que o Senhor Deus espera de nós. A Bíblia vai mencionar aqui, eu quero ler de novo com você os textos que a gente leu há pouco. O primeiro texto, que é o texto de Isaías 43:4. Visto que és precioso e honrado à minha vista, porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Deus está dizendo aqui, ele começa nesse primeiro texto, ele começa a dizer o valor que nós temos, aquilo que a gente estudou lá na lição de domingo. Temos um valor intrínseco tremendo. Deus está dizendo que aquele que o honra, aquele que o busca, aquele que tem amor por ele, aquele que busca alegrar-se nele, é mais precioso do que homens ou nações. Nós temos um valor muito grande diante do Senhor. E aí vem o Salmo 149, verso 4. O Senhor agrada-se do seu povo. Ele coroa de vitórias os oprimidos. Enquanto estamos vivendo uma situação de luta, de dificuldade, algumas situações realmente complicadas, mesmo diante de todas essas circunstâncias, a promessa do Senhor é de que ele coroa de vitória os oprimidos. Por quê? Porque ele se agrada do seu povo, porque ele tem amor por nós. Mas tudo isso é trabalhado para que nós cheguemos aqui em Provérbios 15, versos 8 e 9. Porque aqui você encontra duas posturas que são possíveis diante dessa declaração de amor de Deus. Ele vai dizer, o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. O Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça. Ele está falando de duas coisas. Primeiro, que ele detesta o sacrifício do ímpio. O ímpio, aquele que não ama o Senhor, aquele que não está buscando uma experiência de agradar-se no Senhor, ele pode até oferecer sacrifícios. Sacrifícios significam coisas que tenham valor, que na época em que o sábio escreveu esse provérbio, o templo estava funcionando, um sacrifício normalmente era composto por um animal ou por alguma coisa de valor que era levada até o templo para ser oferecido ao Senhor, ou por culpa, por pecado, ou por qualquer outra situação. Então, veja, o que o texto está dizendo é que até o sacrifício do ímpio, o Senhor Deus detesta. O ímpio pode buscar dar grandes ofertas, fazer coisas para o Senhor, é isso que ele está dizendo, que o Senhor vai detestar essas coisas, porque não é isso que ele está buscando. O que ele está buscando? Ele diz, a oração do justo o agrada. Lembra de um relato que aparece nos evangelhos, quando Jesus vai mencionar que dois homens subiram ao templo para poder orar. Um deles era um fariseu e ele vai dizer, Senhor, obrigado porque não sou como os demais homens. E ele vai colocar diante do Senhor todas as suas virtudes. E depois aparece um outro homem que batia no peito e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim. Era um publicano, um cobrador de impostos, um indivíduo que era até mesmo um bandido. Ele roubava as pessoas. Ele era desonesto diante das circunstâncias que ele enfrentava. E Jesus vai dizer, eu digo a vocês que o segundo
Ou seja, o publicano foi quem desceu completamente perdoado diante do Senhor e não o primeiro. Todo mundo esperava o contrário. Por que esse tipo de situação vai acabar tendo lugar? A resposta é muito simples. É porque o Senhor se agrada do justo, mas ele detesta até mesmo as melhores coisas que o ímpio oferece a ele. Porque ele está buscando, não são coisas. E aqui é que entra a questão. Não adianta você querer fazer coisas, eu quero guardar os mandamentos, eu quero fazer tudo certinho, eu quero deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo para agradar a Deus. Ou para me salvar. Não, não é isso que Deus está buscando. Deus está olhando para aquilo que sinceramente a gente está buscando fazer. Mesmo que o resultado final não seja o melhor que a gente possa oferecer. Mesmo que não seja a perfeição, porque a perfeição a gente nunca vai poder oferecer a Ele. Mas Deus vai olhar e vai dizer, foi o melhor que Ele pôde oferecer. Então eu aceito essa entrega, essa doação, e o coração de Deus se agrada em relação a isso. Portanto, mais importante do que o que entregamos a Deus é o espírito com o qual o entregamos. É a maneira ou a motivação por detrás das nossas ações. Deus está buscando gente que queira andar com Ele, que queira ter um relacionamento com Ele. É isso que Ele busca. Faça isso e alcance a vitória no Senhor. Ore comigo. Obrigado, Pai, por Tua palavra, por sabermos que o Senhor nos ama. E que não está buscando atitudes perfeitas, mas está buscando pessoas imperfeitas que queiram oferecer o seu melhor a Ti. Ajuda-nos a viver isso. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?